Capítulo 8º, do controle da origem dos produtos florestais. Artigo 35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas independem de autorização prévia, desde que observadas as limitações e condições previstas nesta lei, devendo ser informados ao órgão competente, no prazo de até 1 ano, para fins de controle de origem. Parágrafo 2º. É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas áreas não consideradas áreas de preservação permanente e reserva legal. Parágrafo 3º. O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alternativo do solo serão permitidos independentemente de autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado no órgão ambiental competente, e a exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de origem. Parágrafo 4º. Os dados do sistema referido no caput serão disponibilizados para acesso público por meio da rede mundial de computadores, cabendo ao órgão federal coordenador do sistema fornecer os programas de informática a serem utilizados e definir o prazo para a integração dos dados e as informações que deverão ser aportadas ao sistema nacional. Parágrafo 5º. O órgão federal coordenador do Sistema Nacional poderá bloquear a emissão de documento de origem florestal, DOF, dos entes federativos não integrados ao sistema, e fiscalizar os dados e relatórios respectivos. Artigo 36. O transporte por qualquer meio e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do CISNAMA, observado o disposto no artigo 35. Parágrafo 1º. A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. Parágrafo 2º. Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no artigo 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Parágrafo 3º. Todo aquele que recebe ou adquire para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos de florestas de espécies nativas é obrigado a exigir a apresentação do DOF, e munir-se da via que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. Parágrafo 4º. No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino. Parágrafo 5º. O órgão ambiental federal do CISNAMA regulamentará os casos de dispensa da licença prevista no caput. Artigo 37. O comércio de plantas vivas e outros produtos oriundos da flora nativa dependerá de licença do órgão estadual competente do CISNAMA e de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no artigo 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, sem prejuízo de outras exigências cabíveis. Parágrafo único. A exportação de plantas vivas e outros produtos da flora dependerá de licença do órgão federal competente do CISNAMA, observadas as condições estabelecidas no caput. Capítulo 9. Da proibição do uso de fogo e do controle dos incêndios. Artigo 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastores ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do CISNAMA, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. Emprego da queima controlada em unidades de conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da unidade de conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo. Atividade de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. Na situação prevista no inciso 1º, o órgão estadual ambiental competente do CISNAMA exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios. Parágrafo 2º. Excetuam-se da proibição constante no caput as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. Parágrafo 3º. Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. Parágrafo 4º. É necessário o estabelecimento de nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares. Artigo 39. Os órgãos ambientais do CISNAMA, bem como todo e qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e implementar planos de manejo integrado do fogo. Parágrafo 1º. Os planos de contingência para o combate aos incêndios florestais dos órgãos do CISNAMA conterão diretrizes para o uso da aviação agrícola no combate a incêndios em todos os tipos de vegetação. Parágrafo 2º. As aeronaves utilizadas para combate a incêndios deverão atender às normas técnicas definidas pelas autoridades competentes do poder público e ser pilotadas por profissionais devidamente qualificados para o desempenho dessa atividade na forma do regulamento. Artigo 40. O governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais, que promova a articulação institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas. Parágrafo 1º. A política mencionada neste artigo deverá prever instrumentos para análise dos impactos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, conservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna, para subsidiar planos estratégicos de prevenção de incêndios florestais. Parágrafo 2º. A política mencionada neste artigo deverá observar cenários de mudanças climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais. Parágrafo 3º. A política de que trata o caput deste artigo contemplará programa de uso da aviação agrícola no combate a incêndios em todos os tipos de vegetação.
Capítulo 10, do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Artigo 41. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação. Inciso 1º. Pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como isolada ou cumulativamente. A. O sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono. B. A conservação da beleza cênica natural. C. A conservação da biodiversidade. D. A conservação das águas e dos serviços hídricos. E. A regulação do clima. F. A valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico. G. A conservação e o melhoramento do solo. H. A manutenção de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Inciso 2º. Compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos desta lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros. A. Obtenção de crédito agrícola em todas as suas modalidades com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado. B. Contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado. C. Dedução das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, gerando créditos tributários. D. Destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, na forma da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para manutenção, recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente de reserva legal e de uso restrito na bacia de geração da Receita. E linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas. F. Isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como fios de arame, postes de madeira tratada, bombas d'água, trado de perfuração de solo, dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Inciso 3º. Incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como a. Participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da produção agrícola. B. Destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. Parágrafo 1º. Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das propriedades rurais, o programa poderá prever destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. Dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Utilização de fundos públicos para concessão de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis destinados à compensação, recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Parágrafo 2º. O programa previsto no caput poderá, ainda, estabelecer diferenciação tributária para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos nos artigos 4º, 6º, 11 e 12 desta lei, ou que estejam em processo de cumpri-los. Parágrafo 3º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadimplentes em relação ao cumprimento do termo de compromisso ou PRA, ou que estejam sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta lei, exceto aquelas suspensas em virtude do disposto no capítulo 13, não são elegíveis para os incentivos previstos da linha A até a linha E do inciso 2º do caput deste artigo, até que as referidas sanções sejam extintas. Parágrafo 4º. As atividades de manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa. Parágrafo 5º. O programa relativo a serviços ambientais previsto no inciso 1º do caput deste artigo, deverá integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços ambientais. Parágrafo 6º. Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral são elegíveis para receber apoio técnico-financeiro da compensação prevista no artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, com a finalidade de recuperação e manutenção de áreas prioritárias para a gestão da unidade. Parágrafo 7º. O pagamento ou incentivo a serviços ambientais, a que se refere o inciso 1º deste artigo, serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares, como definidos no inciso 5º do artigo 3º desta lei. Artigo 42. O Governo Federal implantará programa para conversão da multa prevista no artigo 50 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, destinado a imóveis rurais, referente a autuações vinculadas a desmatamentos em áreas onde não era vedada a supressão, que foram promovidos sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 2008. Artigo 43. Vetado. Artigo 44. É instituída a cota de reserva ambiental, CRA, título nominativo representativo de área com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação, sob regime de servidão ambiental, instituída na forma do artigo 9º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Correspondente à área de reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais exigidos no artigo 12 desta lei.
protegida na forma de reserva particular do patrimônio natural, RPPN, nos termos do artigo 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Existente em propriedade rural localizada no interior de unidade de conservação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada. Parágrafo 1º. A emissão de CRA será feita mediante requerimento do proprietário, após inclusão do imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo próprio órgão ambiental ou por entidade credenciada, assegurado o controle do órgão federal competente do CISNAMA, na forma de ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. A CRA não pode ser emitida com base em vegetação nativa localizada em área de RPPN instituída em sobreposição à reserva legal do imóvel. Parágrafo 3º. A cota de reserva florestal, CRF emitida nos termos do artigo 44b da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a ser considerada pelo efeito desta lei como cota de reserva ambiental. Parágrafo 4º. Poderá ser instituída CRA da vegetação nativa que integra a reserva legal dos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º desta lei. Artigo 45. A CRA será emitida pelo órgão competente do CISNAMA em favor de proprietário de imóvel incluído no CAR, que mantenha a área nas condições previstas no artigo 44. Parágrafo 1º. O proprietário interessado na emissão da CRA deve apresentar ao órgão referido no caput proposta acompanhada de certidão atualizada da matrícula do imóvel expedida pelo registro de imóveis competente. Cédula de identidade do proprietário quando se tratar de pessoa física. Ato de designação de responsável quando se tratar de pessoa jurídica. Certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. Memorial descritivo do imóvel, com a indicação da área a ser vinculada ao título, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado relativo ao perímetro do imóvel e um ponto de amarração georreferenciado relativo à reserva legal. Parágrafo 2º. Aprovada a proposta, o órgão referido no caput emitirá a CRA correspondente, identificando o número da CRA no Sistema Único de Controle, o nome do proprietário rural da área vinculada ao título, a dimensão e a localização exata da área vinculada ao título, com memorial descritivo contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado, o bioma correspondente à área vinculada ao título, a classificação da área em uma das condições previstas no artigo 46. Parágrafo 3º. O vínculo de área à CRA será averbado na matrícula do respectivo imóvel no registro de imóveis competente. Parágrafo 4º. O órgão federal referido no caput pode delegar ao órgão estadual competente atribuições para emissão, cancelamento e transferência da CRA, assegurada a implementação de Sistema Único de Controle. Artigo 46. Cada CRA corresponderá a 1 hectare de área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração ou recomposição. De áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies nativas. Parágrafo 1º. O estágio sucessional ou tempo de recomposição ou regeneração da vegetação nativa será avaliado pelo órgão ambiental estadual competente, com base em declaração do proprietário e vistoria de campo. Parágrafo 2º. A CRA não poderá ser emitida pelo órgão ambiental competente, quando a regeneração ou recomposição da área forem improváveis ou inviáveis. Artigo 47. É obrigatório o registro da CRA pelo órgão emitente no prazo de 30 dias, contado da data da sua emissão, em bolsas de mercadorias de âmbito nacional, ou em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil. Artigo 48. A CRA pode ser transferida, onerosa ou gratuitamente à pessoa física ou à pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante termo assinado pelo titular da CRA e pelo adquirente. Parágrafo 1º. A transferência da CRA só produz efeito uma vez registrado o termo previsto no caput no Sistema Único de Controle. Parágrafo 2º. A CRA só pode ser utilizada para compensar reserva legal de imóvel rural situado no mesmo bioma da área a qual o título está vinculado. Parágrafo 3º. A CRA só pode ser utilizada para fins de compensação de reserva legal se respeitados os requisitos estabelecidos no parágrafo 6º do artigo 66. Parágrafo 4º. A utilização de CRA para compensação da reserva legal será averbada na matrícula do imóvel, no qual se situa a área vinculada ao título e na do imóvel beneficiário da compensação. Artigo 49. Cabe ao proprietário do imóvel rural em que se situa a área vinculada à CRA a responsabilidade plena pela manutenção das condições de conservação da vegetação nativa da área que deu origem ao título. Parágrafo 1º. A área vinculada à emissão da CRA com base nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 44 desta lei poderá ser utilizada conforme PMFS. Parágrafo 2º. A transmissão inter vivos ou causa-mortes do imóvel não elimina nem altera o vínculo de área contida no imóvel à CRA. Artigo 50. A CRA somente poderá ser cancelada nos seguintes casos: por solicitação do proprietário rural, em caso de desistência de manter áreas nas condições previstas nos incisos 1º e 2º do artigo 44. Automaticamente em razão de término do prazo da servidão ambiental. Por decisão do órgão competente do CISNAMA, no caso de degradação da vegetação nativa da área vinculada à CRA, cujos custos e prazo de recuperação ambiental inviabilizem a continuidade do vínculo entre a área e o título. Parágrafo 1º. O cancelamento da CRA utilizada para fins de compensação de reserva legal só pode ser efetivado se assegurada a reserva legal para o imóvel no qual a compensação foi aplicada. Parágrafo 2º. O cancelamento da CRA nos termos do inciso 3º do caput independe da aplicação das devidas sanções administrativas e penais decorrentes de infração à legislação ambiental, nos termos da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Parágrafo 3º. O cancelamento da CRA deve ser averbado na matrícula do imóvel, no qual se situa a área vinculada ao título e do imóvel no qual a compensação foi aplicada. Capítulo 11. Do controle do desmatamento. Artigo 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.
Parágrafo 1º. O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência, ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração. Parágrafo 2º. O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local da área embargada, e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo. Parágrafo 3º. A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá certidão em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso. Capítulo 12. Da Agricultura Familiar. Artigo 52. A intervenção e a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente de reserva legal para as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, previstas no inciso 10 do artigo 3º, excetuadas as alíneas B e G, quando desenvolvidas nos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, dependerão de simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente inscrito no CAR. Artigo 53. Para o registro no CAR da reserva legal, nos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, o proprietário ou possuidor apresentará os dados identificando a área proposta de reserva legal, cabendo aos órgãos competentes integrantes do CISNAMA, ou instituição por ele habilitada, realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas. Parágrafo único. O registro da reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º é gratuito, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico. Artigo 54. Para cumprimento da manutenção da área de reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais. Parágrafo único. O poder público estadual deverá prestar apoio técnico para a recomposição da vegetação da reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º. Artigo 55. A inscrição no CAR dos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º observará procedimento simplificado no qual será obrigatória apenas a apresentação dos documentos mencionados nos incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 29, e de croquis indicando o perímetro do imóvel, as áreas de preservação permanente e os remanescentes que formam a reserva legal. Artigo 56. O licenciamento ambiental de PMFS comercial nos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º se beneficiará de procedimento simplificado de licenciamento ambiental. Parágrafo 1º. O manejo sustentável da reserva legal para exploração florestal eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, para consumo no próprio imóvel a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, independe de autorização dos órgãos ambientais competentes, limitada a retirada anual de material lenhoso a 2 metros cúbicos por hectare. Parágrafo 2º. O manejo previsto no parágrafo 1º não poderá comprometer mais de 15% da biomassa da reserva legal, nem ser superior a 15 metros cúbicos de lenha para uso doméstico e uso energético por propriedade ou posse rural por ano. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, entende-se por manejo eventual, sem propósito comercial, o suprimento para uso no próprio imóvel, de lenha ou madeira serrada destinada a benfeitorias e uso energético nas propriedades e posses rurais, em quantidade não superior ao estipulado no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os limites para utilização previstos no parágrafo 1º deste artigo, no caso de posse coletiva de populações tradicionais, ou de agricultura familiar, serão adotados por unidade familiar. Parágrafo 5º. As propriedades a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, são desobrigadas da reposição florestal se a matéria-prima florestal for utilizada para consumo próprio. Artigo 57. Nos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, o manejo florestal madeireiro sustentável da reserva legal, com propósito comercial direto ou indireto, depende de autorização simplificada do órgão ambiental competente, devendo o interessado apresentar, no mínimo, as seguintes informações: dados do proprietário ou possuidor rural, dados da propriedade ou posse rural, incluindo cópia da matrícula do imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis ou comprovante de posse, croquis da área do imóvel com indicação da área a ser objeto do manejo seletivo, estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos com o manejo seletivo, indicação da sua destinação e cronograma de execução previsto. Artigo 58. Assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes dos respectivos planos ou projetos, assim como as obrigações do detentor do imóvel, o poder público poderá instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, os imóveis a que se refere o inciso 5º do caput do artigo 3º, nas iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites estabelecidos no artigo 12. Proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção. Implantação de sistemas agroflorestal e agro-silvipastoril. Recuperação ambiental de áreas de preservação permanente de reserva legal. Recuperação de áreas degradadas. Promoção de assistência técnica para regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas. Produção de mudas e sementes. Pagamento por serviços ambientais. Capítulo 13. Disposições transitórias. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar programas de regularização ambiental, PRAs, de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste capítulo. Parágrafo 1º. Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral, e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o artigo 24 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para adesão ao PRA, que será requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 1 ano, contado da notificação pelo órgão competente, que realizará previamente a validação do cadastro e a identificação de passivos ambientais, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 29 desta lei. Parágrafo 3º. Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do CISNAMA convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.
Parágrafo 4º. No período entre a publicação desta lei e o vencimento do prazo de adesão do interessado ao PRA, e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Parágrafo 5º. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no parágrafo 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para regularização ambiental das exigências desta lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. Parágrafo 6º vetado. Parágrafo 7º. Caso os Estados e o Distrito Federal não implantem o PRA até 31 de dezembro de 2020, o proprietário ou possuidor de imóvel rural poderá aderir ao PRA implantado pela União, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 8º. A partir da assinatura do termo de compromisso e durante o seu cumprimento na vigência do PRA, o proprietário ou possuidor de imóvel rural estará em processo de regularização ambiental e não poderá ter o financiamento de sua atividade negado em face do descumprimento desta lei ou dos artigos 38, 39 e 48 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, devendo as instituições financeiras embasar suas decisões em informações de órgãos oficiais. Parágrafo 9º. Os órgãos ambientais competentes devem garantir o acesso de instituições financeiras a dados do CAR e do PRA, que permitam verificar a regularidade ambiental do proprietário ou possuidor de imóvel rural. Parágrafo 10. Os órgãos ambientais competentes manterão atualizado e disponível em sítio eletrônico demonstrativo sobre a situação da regularização ambiental dos imóveis rurais, indicando no mínimo a quantidade de imóveis inscritos no CAR, os cadastros em processo de validação, os requerimentos de adesão ao PRA recebidos e os termos de compromisso assinados. Artigo 60. A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão ambiental competente, mencionado no artigo 59, suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos artigos 38, 39 e 48 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver sendo cumprido. Parágrafo 1º. A prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva. Parágrafo 2º. Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização prevista nesta lei. Seção 2ª. Das áreas consolidadas em áreas de preservação permanente. Artigo 61. Vetado. Artigo 61-A. Nas áreas de preservação permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Parágrafo 1º. Para os imóveis rurais com área de até um módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 2º. Para os imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal, e de até 2 módulos fiscais, que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 3º. Para os imóveis rurais com área superior a 2 módulos fiscais e de até 4 módulos fiscais, que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 4º. Para os imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais, que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais. Inciso 1º. Vetado. Inciso 2º. Nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 e o máximo de 100 metros, contados da borda da calha do leito regular. Parágrafo 5º. Nos casos de áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente, no entorno de nascentes e olhos d'água perenes, será admitida a manutenção de atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 metros. Parágrafo 6º. Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de 5 metros para imóveis rurais com área de até um módulo fiscal. 8 metros para imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até 2 módulos fiscais. 15 metros para imóveis rurais com área superior a 2 módulos fiscais e de até 4 módulos fiscais. E 30 metros para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Parágrafo 7º. Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de 30 metros para imóveis rurais com área de até 4 módulos fiscais. E 50 metros para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Parágrafo 8º. Será considerada para os fins do disposto no caput, e nos parágrafos 1º a 7º, a área detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008. Parágrafo 9º. A existência das situações previstas no caput deverá ser informada no CAR, para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de conservação do solo e da água, que visem a mitigação dos eventuais impactos. Parágrafo 10. Antes mesmo da disponibilização do CAR, no caso das intervenções já existentes, é o proprietário ou possuidor rural responsável pela conservação do solo e da água, por meio de adoção de boas práticas agronômicas. Parágrafo 11. A realização das atividades previstas no caput observará critérios técnicos de conservação do solo e da água indicados no PRA previsto nesta lei, sendo vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais.
Parágrafo 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos parágrafos 1º a 7º, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas. Parágrafo 13. A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos: condução de regeneração natural de espécies nativas. Plantio de espécies nativas. Plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas. Plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta, no caso dos imóveis a que se refere o inciso 5º do caput do artigo 3º. Parágrafo 14. Em todos os casos previstos neste artigo, o poder público, verificada a existência de risco de agravamento de processos erosivos ou de inundações, determinará a adoção de medidas mitigadoras que garantam a estabilidade das margens e a qualidade da água, após deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente ou de órgão colegiado estadual equivalente. Parágrafo 15. A partir da data da publicação desta lei e até o término do prazo de adesão ao PRA, de que trata o parágrafo 2º do artigo 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR, para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água. Parágrafo 16. As áreas de preservação permanente, localizadas em imóveis inseridos nos limites de unidades de conservação de proteção integral, criadas por ato do poder público até a data de publicação desta lei, não são passíveis de ter quaisquer atividades consideradas como consolidadas, nos termos do caput e dos parágrafos 1º a 15, ressalvado o que dispuser o plano de manejo, elaborado e aprovado de acordo com as orientações emitidas pelo órgão competente do CISNAMA, nos termos do que dispuser regulamento, do chefe do Poder Executivo, devendo o proprietário, possuidor rural ou ocupante a qualquer título adotar todas as medidas indicadas. Parágrafo 17. Em bacias hidrográficas consideradas críticas, conforme previsto em legislação específica, o chefe do Poder Executivo poderá, em ato próprio, estabelecer metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores às definidas no caput, e nos parágrafos 1º a 7º, como projeto prioritário, ouvidos o Comitê de Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Parágrafo 18. Vetado. Artigo 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 módulos fiscais e desenvolviam atividades agro-silvipastoris nas áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta lei, somadas todas as áreas de preservação permanente do imóvel, não ultrapassará 10% da área total do imóvel para imóveis rurais com área de até 2 módulos fiscais, 20% da área total do imóvel para imóveis rurais com área superior a 2 e de até 4 módulos fiscais. Artigo 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo ou no entorno de cursos d'água, lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no artigo 61, há observados os limites de cada área demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA. Artigo 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à medida provisória número 2166/67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da área de preservação permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Artigo 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos 5º, 8º, 9º e 10 do artigo 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agro-silvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Parágrafo 1º. O pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo. Parágrafo 2º. A manutenção das culturas e da infraestrutura de que trata o caput é condicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água indicadas pelos órgãos de assistência técnica rural. Parágrafo 3º. Admite-se nas áreas de preservação permanente, previstas no inciso 8º do artigo 4º, dos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, no âmbito do PRA a partir de boas práticas agronômicas e de conservação do solo e da água, mediante deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente ou órgãos colegiados estaduais equivalentes, a consolidação de outras atividades agro-silvipastoris, ressalvadas as situações de risco de vida. Artigo 64. Na REUBESS dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da Lei Específica de Regularização Fundiária Urbana. Parágrafo 1º. O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior, com a adoção das medidas nele preconizadas. Parágrafo 2º. O estudo técnico mencionado no parágrafo 1º deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada, especificação dos sistemas de saneamento básico, proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de inundações, recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização, comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso, comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta, e garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água. Artigo 65. Na REUB dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da Lei Específica de Regularização Fundiária Urbana.
Parágrafo 1º. O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior e ser instruído com os seguintes elementos: a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área, a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das restrições e potencialidades da área, a especificação e avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos, a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas, a especificação da ocupação consolidada existente na área, a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco geotécnico, a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características típicas da área de preservação permanente, com a devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização, a avaliação dos riscos ambientais, a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização, e a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos d'água quando couber. Parágrafo 2º. Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 metros de cada lado. Parágrafo 3º. Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não edificável de que trata o parágrafo 2º poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros do ato do tombamento. Seção 3ª. Das áreas consolidadas em áreas de reserva legal. Artigo 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: recompor a reserva legal, permitir a regeneração natural da vegetação na área de reserva legal, compensar a reserva legal. Parágrafo 1º. A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Parágrafo 2º. A recomposição de que trata o inciso 1º do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do CISNAMA e ser concluída em até 20 anos, abrangendo, a cada 2 anos, no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação. Parágrafo 3º. A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal observados os seguintes parâmetros: o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional. A área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% da área total a ser recuperada. Parágrafo 4º. Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a reserva legal na forma dos parágrafos 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta lei. Parágrafo 5º. A compensação de que trata o inciso 3º do caput deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR, e poderá ser feita mediante aquisição de cota de reserva ambiental, CRA, arrendamento de áreas sob regime de servidão ambiental ou reserva legal, doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária, cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma. Parágrafo 6º. As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do parágrafo 5º deverão ser equivalentes em extensão à área da reserva legal a ser compensada, estar localizadas no mesmo bioma da área de reserva legal a ser compensada, se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados. Parágrafo 7º. A definição de áreas prioritárias de que trata o parágrafo 6º buscará favorecer, entre outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados. Parágrafo 8º. Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso 3º do caput poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que não detém reserva legal em extensão suficiente, ao órgão público responsável pela unidade de conservação de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária. Parágrafo 9º. As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Artigo 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no artigo 12, a reserva legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. Artigo 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor, à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta lei. Parágrafo 1º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos. Parágrafo 2º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais na Amazônia Legal e seus herdeiros necessários que possuam índice de reserva legal maior que 50% de cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor à época poderão utilizar a área excedente de reserva legal também para fins de constituição de servidão ambiental, cota de reserva ambiental, CRA e outros instrumentos congêneres previstos nesta lei. Capítulo 14. Disposições complementares e finais.
Artigo 69. São obrigados a registro no órgão federal competente do CISNAMA os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserras, bem como aqueles que as adquirirem. Parágrafo 1º. A licença para o porte e uso de motosserras será renovada a cada 2 anos. Parágrafo 2º. Os fabricantes de motosserras são obrigados a imprimir, em local visível do equipamento, numeração cuja sequência será encaminhada ao órgão federal competente do CISNAMA e constará nas correspondentes notas fiscais. Artigo 70. Além do disposto nesta lei e sem prejuízo da criação de unidades de conservação da natureza, na forma da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e de outras ações cabíveis voltadas à proteção das florestas e outras formas de vegetação, o poder público federal, estadual ou municipal poderá proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das populações tradicionais, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies. Declarar qualquer árvore imune de corte por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes. Estabelecer exigências administrativas sobre o registro e outras formas de controle de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, indústria ou comércio de produtos ou subprodutos florestais. Artigo 71. A União, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará o Inventário Florestal Nacional, para subsidiar a análise da existência e qualidade das florestas do país, em imóveis privados e terras públicas. Parágrafo único. A União estabelecerá critérios e mecanismos para uniformizar a coleta, a manutenção e a atualização das informações do Inventário Florestal Nacional. Artigo 72. Para efeitos desta lei, a atividade de silvicultura, quando realizada em área apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola, nos termos da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola. Artigo 73. Os órgãos centrais e executores do CISNAMA criarão e implementarão, com a participação dos órgãos estaduais, indicadores de sustentabilidade, a serem publicados semestralmente com vistas em aferir a evolução dos componentes do sistema abrangidos por disposições desta lei. Artigo 74. A Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, de que trata o artigo 20b da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, com a redação dada pela medida provisória nº 2.216/37, de 31 de agosto de 2001, é autorizada a adotar medidas de restrição às importações de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas pela legislação brasileira. Artigo 75. Os PRAs instituídos pela União, Estados e Distrito Federal deverão incluir mecanismo que permita o acompanhamento de sua implementação, considerando os objetivos e metas nacionais para florestas, especialmente a implementação dos instrumentos previstos nesta lei, a adesão cadastral dos proprietários e possuidores de imóvel rural, a evolução da regularização das propriedades e posses rurais, o grau de regularidade do uso de matéria-prima florestal e o controle e prevenção de incêndios florestais. Artigo 76. Vetado. Artigo 77. Vetado. Artigo 78. O artigo 9º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Parágrafo 1º. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens. Memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado. Objeto da servidão ambiental. Direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor. Prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. Parágrafo 2º. A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e à reserva legal mínima exigida. Parágrafo 3º. A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal. Parágrafo 4º. Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis competente. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. Parágrafo 5º. Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. Parágrafo 6º. É vedada durante o prazo de vigência da servidão ambiental a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel. Parágrafo 7º. As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do artigo 44-A da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a ser consideradas, pelo efeito desta lei, como de servidão ambiental. Artigo 78-A. Após 31 de dezembro de 2017, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo será prorrogado em observância aos novos prazos de que trata o parágrafo 3º do artigo 29. Artigo 78-B. Vetado. Artigo 79. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 9º-B e 9º-C. Artigo 9º-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa, ou gratuita, temporária, ou perpétua. Parágrafo 1º. O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 anos. Parágrafo 2º. A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos, à reserva particular do patrimônio natural, RPPN, definida no artigo 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Parágrafo 3º. O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou parcialmente por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha a conservação ambiental como fim social.
Artigo 9c. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes itens: a delimitação da área submetida à preservação, conservação ou recuperação ambiental, o objeto da servidão ambiental, os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores, os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental, os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental, a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias, em caso de ser descumprido. Parágrafo 2º. São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no contrato: manter a área sob servidão ambiental, prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais, permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental, defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos. Parágrafo 3º. São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no contrato: documentar as características ambientais da propriedade, monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida, prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade, manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão, defender judicialmente a servidão ambiental. Artigo 80. A alínea D do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: sob regime de servidão ambiental. Artigo 81. O caput do artigo 35 da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 35. A conservação em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou da vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica cumpre função social e é de interesse público, podendo, a critério do proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta lei ser computadas para efeito da reserva legal, e seu excedente utilizado para fins de compensação ambiental ou instituição de cota de reserva ambiental, CRA. Artigo 82. São a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios autorizados a instituir, adaptar ou reformular, no prazo de 6 meses, no âmbito do CISNAMA, instituições florestais ou afins, devidamente aparelhadas para assegurar a plena consecução desta lei. Parágrafo único. As instituições referidas no caput poderão credenciar, mediante edital de seleção pública, profissionais devidamente habilitados para apoiar a regularização ambiental das propriedades previstas no inciso 5º do artigo 3º, nos termos de regulamento baixado por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 83. Revogam-se as leis números 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e suas alterações posteriores, e a medida provisória número 2166, 67, de 24 de agosto de 2001. Artigo 84. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 25 de maio de 2012, 191º da Independência e 124º da República.